Olá, boa noite. Boa noite a todos. Que sejamos bem-vindos para mais esse nosso encontro dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, canal Fora da Caixa, aliás, desculpa, canal Fora da Caixa. Que possamos todos estarmos no sentido em paz, tranquilo, que possamos nos sentir livres para voar, né? Livres para voar, no sentido nossos pensamentos elevados. É uma boa noite, querida, que sejamos bem-vindos. Sonimar, Adriano. Oi, Adriano, boa noite, amigo querido. Obrigada pela presença, né? Eu gosto muito de agradecer a presença de todos, porque assim a gente fica mais conectado, né? Fica mais conectado. Que sejamos luz por onde passarmos. Êmia, que bom que todos estão chegando, né? Sonimar, todos estão chegando e isso é muito bom mesmo. Que eu estava pensando sobre o nosso trabalho, pensando sobre esse assunto que é de tanta importância, eu acho, né? Que é nós podermos nos entender, porque aqui é um chamado para mim de como nos sentirmos espíritos. Espírito, lógico, sem rejeitar que nós estamos na matéria. Então, entender, cuidar desse casulo, né? Cuidar dessa vestimenta chamada corpo físico. Sonimar, vocês todos sejam tudo bem-vindos. Tudo bem-vindo. Maria Aparecida, Rita, sejam todos bem-vindos. Gosto demais de ver vocês aqui. Cláudia, Maria Rosane, Larissa, Silvia Constantina está multada hoje. Ela nem sabe, mas está. Mandar para ela o bilhetinho. Maria Aparecida, Samanta, Zonimar falei, Marlene, Ricardo, amigo querido, boa noite. Boa noite a todos. Maria Rosane. Vini, boa noite. Boa noite. Janete, querida, boa noite. Beijão no Caleb. Muitas bênçãos para vocês. E eu gosto demais disso. Marlete, muito bom. Ah, pode rir, viu? Deixa eu chegar na sua cidade aí um dia, se você ver se você não está mutada. Bia, boa noite, querida Elis Regina, boa noite, Mara. Cristina, Sinara, boa noite a todos que estão chegando. Denise, boa noite, querida Ana Maria. Sejamos todos bem-vindos, né, Andréa? Boa noite a todos. Eu gosto imensamente de ficar, se eu pudesse ficar aqui assim, um tempinho só falando com vocês tudinho. Carmen, boa noite. Boa noite a todos, Cristina, né? Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Denise Leal, sejam todos bem-vindos. É muito bom encontrar com vocês aqui. Maria Lúcia, boa noite, queridas amigas. Maria Helena, boa noite a todos. Elis Regina, acho que eu já falei, se eu já pulei alguém, sintam-se abraçados. Muito bom estar aqui. E o tempo passa, e aí, como nós estávamos falando, é muito bom entendermos aquilo que somos, espírito atualmente revestido da matéria, né? E isso é importante para nós, esse entendimento, para que a gente, né, Helena Macário, a gente possa curar tudo aquilo que a gente traz, faz às vezes inconsciente, faz porque nem imagina, não conhece, mas agora a gente já não pode dizer, né, Maria Helena, que não conhece. Neide Madalena, querida amiga, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gessioni, olha, já ia pulando, Gessioni, ainda bem que eu vi aqui há tempo, ia pulando mesmo. Maria Rosane, Helena Macário, falei, se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado, tá? Marlete, acho que falei. É muito bom estarmos juntos.
Mas é muito bom mesmo a gente reconhecer o que a gente é e como evitar em cada um de nós aquilo que a gente faz que nos machuca, que deixa chagas dolorosas, doloridas demais, né, Edna? Cláudia e Helena, sejam todos bem-vindos. Se eu pular alguém, de qualquer forma que eu não citei, sinta-se abraçado e obrigada pela companhia. Mas vamos elevar nosso pensamento, unindo as nossas energias, a nossa força, os nossos desejos de cura para aquelas criaturas que irão fazer as cirurgias espirituais, os tratamentos espirituais de toda forma. Regina, e seja muito, muito todos muito bem-vindo. Cláudia Helena, Maria de Fátima, Sinara, se eu já pulei, sinta-se abraçado. E a gente vai, com isso, elevando o nosso pensamento, unindo a nossa energia, comungando com o ideal, né, de paz, de amor e de fraternidade, e acreditando que estamos bem amparados pelos curadores da luz do plano espiritual e do plano material, que estamos, de fato, crentes naquilo, crendo, acreditando, né, no amor que a gente sabe que existe, mas o amor verdadeiro, o amor diferente, o amor que não mata, o amor que não fere, o amor que não xinga, mas o amor de verdade, que é aquele que sempre estende a mão, independente de quem seja o nosso semelhante, né? Porque quando a gente diz estender as mãos a essas criaturas, a gente também quer dizer que oramos pelas criaturas que conhecemos, pelas criaturas que não conhecemos, da mesma maneira que já aprendemos a agradecer por tudo que nós temos, porque a gratidão abre tantas portas, nos dá tanta paz, tanta tranquilidade. Então, que sejamos todos, eu e vocês, bem-vindos para esse nosso encontro da terça-feira. Então, vamos lá. Vamos lá, antes que eu feche os olhos e vá embora calmamente, falando, orando, pedindo e agradecendo, né? Nós estamos, né, no capítulo 10, né, do livro Doenças da Alma, e esse capítulo nos remete a coisa maravilhosa que é nos conhecermos, que é, na verdade, entendermos, né, entendermos a necessidade de reconhecer em cada um de nós o nosso potencial de autocura. Por que o potencial de autocura? Porque nós sabemos, e quando a gente sabe, a gente vai diretamente naquilo. E o que é que a gente precisa para não ter doenças da alma? Flávia, boa noite, seja bem-vindo, que eu não citei. J.R. Lourenço chegou aqui. Boa noite, querida, boa noite a todos vocês. Alexander, Mário Nobre, amigos queridos, bem-vindos e obrigada pela companhia. Então, quando nós nos conhecemos, fica mais fácil a gente saber o que não devemos fazer. Então, para mim, o valor, a importância desse estudo do Dr. Roberto Brolio foi exatamente isso que eu venho descobrindo agora no passar do tempo, porque fazia muito tempo que eu já falei para vocês que havíamos lido, que havíamos feito os trabalhos. Desse agora foi bem mais consistente. E quando a gente diz isso, a gente quer dizer que podemos nos curar, nos conhecendo, sabendo os motivos da agressividade, que é esse capítulo que nós estamos conversando, nos curando de desejar mal aos outros, de termos inveja, de termos esses transtornos em nossa vida, ao invés de buscarmos a tranquilidade, a paz e a transformação. Porque ninguém nos transforma, somos nós que mudamos por nós mesmos, pela consciência desperta, né? Por aquilo que a gente já devia ter feito, mas estamos fazendo agora. Não existe o tarde, existe a hora, né? E a hora foi essa para todos nós. Como vimos na semana passada, sobre, na verdade, o mesmo capítulo, as considerações oportunas, e nessas considerações oportunas, nós vimos as causas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos leva a atos de agressividade, pensamentos de agressividade, que nos colocam em condição tão delicada, tão bruta, né, Marlete?
em condição de ignorar o que é mais belo, que é o amor, que é a fraternidade, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né, Êmia? E que vai fazer com que a gente realmente chegue a esse caminho que nós viemos buscar, que é a nossa transformação. Roseli, boa noite. Então, nós vimos que há pessoas que têm, infelizmente, a satisfação da prática da agressividade, que são aquelas criaturas, né, que vivem ainda em erros pesados, drásticos, que acabam trazendo uma patogenia, que é aquilo que nós já falamos, que é o progresso, né, da doença, o processo, na verdade, e como ela se desenvolve. Porque, claro, se eu ponho dentro de mim que eu não quero paz, não conheço a paz, eu quero a guerra. Então, eu estou realmente abraçando momentos de tormento para a nossa alma, ou seja, para o nosso espírito, que, consciente ou não, vai ter que prestar contas, porque a justiça do homem pode até passar em branco, mas a justiça divina, não. Aquilo que nós fazemos conosco, com o nosso semelhante, nós já sabemos que fica gravado e que vai trazer transtornos, né, Veronice? Que, na verdade, Maria Godoy, é de fato as doenças da alma, ou seja, aquilo que o nosso espírito vai sentir e repassar na vivência do corpo físico. E essa forma que nós encontramos para entender o que não devemos fazer para que a gente não traga mais doenças da alma para a nossa vida, para as nossas existências, para as nossas reencarnações, que é muito importante. Tiese e Fátima, boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar agressividade e evolução. E me chamou a atenção desse capítulo, porque nos chama, a verdade, para entendermos o que somos no sentido de seres humanos, do que somos formados, o que temos em nós, para que a gente possa entender tudo aquilo que a gente vive, sem blasfemar, sem achar a última das criaturas, achar que você é, né, aquela pessoa errada que não merece nada, que não tem nada, né, Neuza? Não é nada disso. A gente não pode pensar nada por esse lado. Nós somos o que somos por nossa própria culpa, por nossos deslizes. Culpa, eu quero falar, não é de guardar culpa, não, pelo amor de Deus, de forma alguma. Eu não gosto nem desse nome muito, né, Abner? Eu não gosto. Seja bem-vindo, amigo, todos vocês. É que aquilo que eu fiz comigo mesmo, né? Então ele diz assim, que nós seres humanos somos formados basicamente de corpo e alma, temos essa vestimenta e o espírito. E que apresenta o quê? Apresenta concomitantemente, ou seja, simultaneamente, né? Dois tipos de evolução. Olha, gente, como é importante a gente se conhecer, que é a evolução, a anímica e a corporal. A anímica e a corporal. Sabemos, nós já sabemos, essa é a introdução desse capítulo. Né? Aqui já passamos, a introdução aqui é o item 2 do capítulo. Que a alma foi criada, nós sabemos isso demais, essa aqui é bem comum para a gente, bem comum mesmo. Fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Por que simples e ignorantes? Porque a gente desconhecia. Hoje a gente já não desconhece. Porque também a ignorância veio nos ajudar, né, Elis Regina? Veio nos ajudar a entender a oportunidade, a necessidade de evoluirmos e de passarmos da fase do ignorar, da rudez, da agressividade, de tudo que a gente conhece, que não é legal, mas a gente sabe, que vem da sabedoria que a gente vai adquirindo em nossas existências, por isso que a gente vai saber o que fazer para não cair em tentação. Então, a gente vai da sabedoria à angelitude, ou seja, aquela fase de espírito elevado, né? Que já não vai mais ignorar e fazer
ter agressividades, ter maledicência, tudo que possa realmente, né, Sonimar, nos deixar, Marinês, em situação delicada. E o corpo? E o nosso corpo? O nosso corpo é do mesmo modo, quer dizer, ele evolui, do jeito que o espírito evolui, o corpo também evolui. E essa evolução vem das espécies diferenciadas daquilo do passado que eu não ia nem falar, vou ter que ser franca com vocês, eu não ia nem tocar nisso. Porque a gente faz, o homem descendente do macaco, a evolução como se deu, sem entender que isso é comparar, né, o aprimoramento das raças de épocas primitivas a essa época que já poderia ser de luz. Mas eu vou citar esse termo luz no sentido da estrelinha que eu gosto de usar, que é para simbolizar a luz, a sabedoria, né? Para não botar uma coruja, que é um símbolo da sabedoria. Então, com essas espécies diferenciadas, aí o livro citou algo que eu estava dizendo a vocês que eu não queria ter falado, mas mesmo que a alma, naturalmente, independa do espírito, ela é independente, mas é responsável pela sua evolução, pelo aprimoramento do corpo, é responsável pela sua evolução em estado de saúde. Eu preciso evoluir, eu preciso ter saúde, eu preciso ter compreensão, eu preciso me colocar numa posição que eu não traga dor, que eu cuide desse casulo que é o nosso corpo físico, porque quando eu cuido do espírito, quando eu tenho o espírito tranquilo, trabalhado, e aos poucos se renovando, e aos poucos evoluindo, meu corpo físico não terá os transtornos que nós vemos hoje. Não terá de forma alguma. E o que eu achei interessante foi o modelo organizador biológico. Gostei desse termo, porque eu nem sabia o significado. Se eu disser, sou muito franca, não sabia, não tinha chegado lá. Mas antes de chegar lá, eu vou voltar aquele minutinho aqui que eu tinha dito que eu tinha pensado em não falar. Por quê? Quando a gente fala de evolução de ancestrais, aí a gente faz o quê? Vou chegar lá para dizer por que citou ancestrais. Porque a gente herda dos antepassados, de nossas existências anteriores, mais ignorantes do que hoje, aquilo que traz esse transtorno, aquilo que traz transtorno. Não fiquem achando que o assunto está complicado, porque quem gosta de complicar, segundo ele, quem é, gente, eu nem vou dizer, porque eu tenho certeza que alguém vai citar. Quem é que diz para nós que gosta de complicar? Eu não estou querendo copiar, eu não estou querendo complicar. Eu estou querendo falar, simplesmente, né, Zélia? Obrigada pela presença de vocês. Então, eu gostei desse termo por isso, porque eu fui buscar, porque essa comparação que diz assim, símios primitivos se refere aos ancestrais mais antigos, que compartilhavam, o que eu estava querendo dizer, características com esses símios modernos, incluindo os homens, os humanos. E é importante, eu adorei ficar, eu não queria citar essa partezinha, mas que não estava aqui no livro, não estava lá, mas eu fui pesquisar, porque eu sou curiosa, né? E a gente só aprende quando a gente pergunta, né, Margareth? Sejam todos bem-vindos. Então, eu fui lá buscar, né, para poder ver como eu se valia a pena falar. E como valeu, né, Janeiro? Valeu muito aqui tudo isso, pelo menos para mim. Agora, é importante a gente entender o que a gente precisa diferenciar para não ter aquele ar de dizer, nossa, do macaco eu não acredito, nossa, de não sei o que eu não acredito. É importante notar o conceito primitivo, ou seja, aquilo que veio primeiro. E na biologia, não se aplica a espécies inteiras, mas sim a traços característicos herdados, que nós temos herdados dos nossos ancestrais, dos primeiros que vieram, antes de, vamos dizer, da humanidade atual. Aí, às vezes, vem bonitinho, vem inteligente, mas lá por dentro ainda está feito aquele túmulo caiado, o sepulcro caiado e tudo estragado por dentro. Né? Aqui
na vivência, nos pensamentos, nos atos e nas atitudes, né? Na displicência consigo mesmo, porque quando a gente é displicente com a gente não está nos trabalhando. Então, ele diz aqui que na biologia não se aplica às espécies inteiras, mas sim a traços e características herdadas dos nossos ancestrais, ou seja, dos descendentes, e não trazer nem aquela, não estamos falando aqui da raça adâmica, disso, daquilo, não, estamos falando da humanidade, né, de forma geral, das nossas descendências, das gerações anteriores, né, e que na genealogia ele fala da família, dessa família, essa característica que você parece tanto com o pai, você aparece tanto com a mãe. Aí, quando não julga na aparência, esse é teimoso igual o pai, esse é rude igual a mãe, esse é ciumento igual a isso, igual aquilo. Então, isso existiu e ainda existe. Então, por isso que eu gostei do contexto nesse estudo, é que a gente está realmente se aprimorando, não porque eu trouxe, não é nesse sentido, mas em nos conhecer. Porque a gente se conhecendo, a gente vai entender o lado psicológico, a gente vai entender, quando a gente escuta na live que nós devemos amar, que nós devemos perdoar, que nós devemos isso, que nós devemos aquilo, que nós devemos nos transformar, que confundir o outro, não é, Adriano? É para que o outro busque entender. Então, como eu estava confusa com isso aqui, fui lá procurar. Então, valeu a pena confundir, né? Valeu a pena confundir nesse sentido. Então, aí uma outra parte que eu tirei aqui para poder citar, que são os símios, né? Os símios, né? Aí ele diz que os símios são grupos de mamíferos primatas, mais próximos evolutivamente dos humanos, como os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Embora aquilo que eu estava falando no início da minha dúvida de citar isso ou não, para depois não ficar, a Sônia falou que a gente veio do macaco, que a gente veio não sei o quê. Não é nada disso que eu estou falando, não. Eu estou comparando, mostrando o que é ancestral, mostrando descendência e onde está enraizado a agressividade em nós, porque ao pouco que a gente vai buscando aqui entender, a gente vai conseguindo captar onde está aquilo localizado. E aí ele diz, embora o termo seja frequentemente, isso a biologia está falando, embora o termo seja usado frequentemente como sinônimo de macaco, porque falou primitivo, mamífero, símios, macaco. Não é assim. Não é assim. Então, a ciência diz assim, embora o termo seja frequentemente usado como sinônimo de macaco, aí vem a verdade. Tecnicamente, a diferença. Tecnicamente, a diferença. Essa foi a parte que eu gostaria de ter citado sem muita explicação, para não confundir, né? Então, ele diz, tecnicamente, a diferença. E quais são essas diferenças? Os símios geralmente não têm caudas, não tem aquele que chama do macaco, rabo do macaco, não. Tecnicamente, a diferença, ele não tem cauda, não tem. Tem um tronco mais ereto, e quando a gente vê na formação dos ancestrais, a gente vê o homem andando envergado, e com o passar do tempo, o homem vai andando totalmente de pé, exceto quando a gente vem cumprindo a nossa tabelazinha de débitos. Aí eu venho do lado, eu venho assim, eu venho assado. Eu, depois de um certo tempo, eu vou adquirir problemas gravíssimos de coluna, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Aí vem as cobranças. Aqui a gente está falando, não é de cobrança, a gente está falando de como tudo aconteceu. Então, não tem cauda, ele é mais ereto e tem maior capacidade cerebral, olha, cerebral e inteligência. Por isso, a comparação, a ligação com os nossos ancestrais. Eu acho que aí está tudo certo, né? Eu disse o que eu não queria e acabei dizendo. Então, vamos continuando aquilo que eu falei, a sigla MOB, MOB, não é MOB de carro, é MOB de nós, da biologia. Então, é o modelo organizador biológico, né? Que desde o momento da formação, olha como é importante a gente saber a nossa formação, o nosso organismo, e ele é formado desde o materno, desde que está lá no materno, guardadinho, acolhidinho aqui, né? E aí a gente vai recebendo. Depois vem o corpo.
A evolução do corpo, que está vinculada às leis biológicas, claro, lógico e evidente que está vinculada às leis biológicas. A alma às leis espirituais. Embora o quê? Embora ambas, o corpo, a alma, o biológico, nossa formação e as leis espirituais, ambas estejam interligadas, ou seja, estão unidas, estão conectadas na formação do corpo humano. Esse que a gente deixa ele doentinho, esse aqui que a gente faz coisa que não devia ou fez. Mas isso aí não interessa. A gente já sabe, não vai fazer ou vai procurar não fazer. E eu agora adoro quando eu vejo nas lives as pessoas dizendo, eu era assim, já melhorei, que maravilha, né? Que maravilha, é muito bom ouvir isso, bom demais. Significa que não é só um que pode, muitos podem, todos podem, basta despertar, né, Analice? Que eu não citei, Maria Rosane, sejam bem-vindos, né? Marinês, eu acho que eu citei, que eu não citei, sejam todos bem-vindos. Vamos continuando. Esse corpo, já que é interligado, o espírito pelas leis biológicas, as leis espirituais, a alma e o corpo, o que é que necessita? O corpo necessita da alma para a sua sobrevivência, senão sem vida, né? Senão é sem vida e não, aí não existe nada, né? Por isso que quando a gente se desvincula do corpo físico, o espírito desencarna, como a gente costuma dizer, vem através do fenômeno morte. O que acontece? Acontece que está lá aquele corpo inerte, aquela matéria inerte que vai se transformar em outra matéria, vai ser, vamos dizer assim, unida, né, a todos os seus espaços para transformações diversas que eu não sei detalhado, eu nem vou citar, nem vou buscar saber isso, fica muito, aí sim, fica complicado para mim, viu, Adriana? Fica complicado para mim. Então, como a gente diz, já que a alma necessita do corpo para dirigir os atos da vida, é importante isso. O corpo necessita da alma para a sua sobrevivência e para dirigir os atos da vida. A alma necessita do corpo e a gente não pode, então a gente tem que cuidar dessa carcaça, assim. Tem que cuidar, porque a alma necessita do corpo. E a gente sempre fala isso, que já ouvi a ciência, muita gente falando, né? Todo mundo se lembra, sabe disso. Mente sã, corpo são. Então a gente tem que ter o nosso corpo com a ajuda da nossa mente, né? E com esses recursos manifestam-se, né, em toda a sua plenitude, ou seja, em todas as nossas existências, como encarnado, a gente vai sempre, ou deve sempre, buscar a evolução, o progresso, a cura, né, Marinês? A cura. Porque, se não assim, a gente vai ficar, como diz aqui no Nordeste, dando murro em ponta de faca, o que só faz o quê? Se machucar, só faz trazer sofrimento, né, Joaquim? Seja bem-vindo, amigo querido, e se eu pulei alguém, seja bem-vindo, Leide. Então, é isso que a gente precisa entender. Em síntese, para terminar esse assuntozinho aqui, em síntese, toda conquista constitui uma realização da alma. Quem conquistou não foi o corpo, quem conquistou foi a alma. A alma conquistou a sua melhora, o benefício, o seu corpo mais trabalhado, a alma. Não estou falando no sentido de vaidade, estou falando no sentido de necessidade para manter a saúde, né, Paulo Lage? Boa noite, querido amigo. Sejam todos bem-vindos, né, Carmen, que eu não vi. Então, quando se constitui essa realização da alma, através de quê? Através dos pensamentos que nós temos. Pensamento sadio traz coisas boas, traz cura, e a gente vai dirigindo as nossas ações, as ações de nossa vida, de nossa existência, né? A conquista, a conquista como espírito encarnado. E essa conquista é importante. Nós temos que viver buscando, conquistando aquilo que é de melhor para todos nós, indistintamente, né? Olha, Carmen, esse livro é Doenças da Alma, de Dr. Roberto Brolio. O meu é antigo demais. O meu é até a capa, eu nem sei mais se é essa, mas é esse aqui.
E tem o complemento, que eu tenho fé que a gente vai falar depois desse livro, vamos passar para o outro é pequenininho, vai ser bem mais rápido do que esse. Então, com isso, a gente vai buscando a realização. Pela conquista, a gente vai buscando a realização do espírito. E quando a gente tem essa realização, a gente vai alcançando graus de evolução. A gente vai se possibilitando, se cada um vai se possibilitando, o quê? A gente vai se possibilitando a voltar para o bem, a entender progressivamente o bem que devemos vivenciar, o amor que devemos sentir por nós mesmos, o amor que devemos sentir pelo nosso próximo, e isso vai nos ajudando à cura, isso vai nos auxiliando na cura, que é importante demais. Há realizações de solidariedade entre os homens, que quando há solidariedade, a união, a força, a progresso, ao revitalizar, né, das nossas atitudes benéficas. Né? E com essa evolução, nós, seres humanos, os seres humanos, né, começaram como seres primitivos na sua fase pré-anímica, e aí psiquicamente, né, diferenciados. Porque nós não somos iguais, não somos mais aquele, vamos dizer assim, não somos um cachorro, por exemplo, não somos uma galinha, não somos isso, não. Nós somos os seres humanos já diferenciados. Nós somos diferentes dos primitivos hoje, nós somos. O que nós ainda não somos, que chegamos a essa atualidade admiráveis, evidenciada de desenvolvimento intelectual. Sim, intelectualmente, subiu muito, mas, infelizmente, ainda moralmente, trabalhamos pouco, era para trabalhar mais, porque o desenvolvimento intelectual e traz o progresso em todos os setores da vida. Mas aí aquele espírito doente que reencarnou, aí sobressai no orgulho, na vaidade, na prepotência, aí tropeça, né? Aí tropeça. E aí a gente, né, começa a entender aquilo que estava no passado, né? Que se refere a essa antropologia, que é o estudo científico do ser humano, em todos os seus aspectos biológicos, sociais, culturais e históricos. Então, quando eu fui buscar isso, eu queria que a gente ficasse assim mais completo e se sentindo feliz, porque eu me senti feliz com isso. Olha, eu era assim, hoje eu estou desse jeito, então eu tenho um motivo a mais para não me achar tão mais ignorante, porque a gente já sabe, então a gente vai progredindo realmente. Quando a gente fala da fase anímica, que ele citou aqui, e pré-anímica, aquilo que se refere à alma, ao nosso espírito, né? Porque o espírito é que anima o corpo. Sem ele, eu estava lá, né? Do outro lado, né? Daqui, do outro lado, na Terra e em qualquer outro lugar. Então, o espírito como força anímica no sentido principal. Eu sou espírito, a gente tem que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência. Porque diz respeito à alma, ao espírito, a parte imaterial que nós temos, né, Lenita? A parte imaterial. Maria Elisandra, boa noite, queridos, que eu não vi, sintam-se abraçados e obrigada pela companhia, né, Murilo? Então, a gente precisa entender tudo isso. Por exemplo, quando a gente fala do espírito como parte imaterial do ser, a gente tem que entender que essa energia anímica, né, que se depois Adriano quiser dar um reforço para a gente, eu vou agradecer bastante, né, se refere à nossa força interior, à força do espírito, porque nós temos um potencial de curar. Lembra que a gente já falou isso num dos capítulos que já foi colocado, né, Rose? Boa noite a todos, boa noite. Então, se a gente pode entender esse sentido, que no sentido mais amplo pode se referir à vida e às suas manifestações vitais, né, de vida, né, de forma geral, inclusive os animais, que são os nossos co-criadores, que são aqueles que nós dividimos o ambiente,
né? Como as árvores, como toda a flora, tudo que nós destruímos também, né? Tocamos fogo, fazemos e acontecer, mas isso é da fase da ignorância ainda, a gente não vai querer citar muito essas coisas, não. E um ambiente anímico pode, na verdade, significar um ambiente que promove vida e a vitalidade. A vitalidade daquele ânimo, do interagir o ser humano com o animal, é ajudar, tomar conta, não fazer aquelas maldades. Não, eles são nossos irmãos de criação. Aquela árvore que você chega junto dela, abraça e vai comungar com ela e emanar energias para o universo e ele devolver para a gente. E a gente se sentir bem, se sentir feliz, se sentir curando, né? Se sentir curando. E é isso que a gente precisa. Se curar mesmo. Ana, em toda a amplitude, né, Marli? Se curar mesmo, né, Denise? Então vamos lá. Não obstante, que aqui ele falou da prática antropológica. Eu achei que tudo que a gente falou aqui, mais ou menos, já está nesse contexto. Então, eu pulei esse trechozinho aqui, não fiz assim muito comentário. Mas aí eu vou passar para cá. Não obstante, ou seja, em vez da gente se impedir, né, a gente precisa se entender e não impedir nada em cada um. A gente guarda no seu inconsciente, no inconsciente coletivo, essa é uma realidade. As reminiscências, olha o que. Aí vem aquela parte aqui que a gente sofre, que a gente se machuca por essas reminiscências da agressividade, inerente aos seres de sua origem. A gente ainda não podemos, ainda não assimilamos coletivamente, porque senão a gente não tinha em grande número tudo que a gente vê, nem aquela turminha que comunga com o mesmo ideal, aí aquele grupo só quer fazer isso, comunga do mesmo ideal. A ignorância ainda não foi afastada dele. A gente ainda não assimilou, por quê? Porque a gente não entendeu a necessidade de mudar para melhor, de trazer a saúde física, mental e espiritual. Não somos espírito, esse ser completo. Então a gente precisa entender isso, entender isso. Enquanto a gente, aí o Mateus, no capítulo 22, versículo 39, ele diz que a gente não entendeu o mandamento da lei de Deus que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, enquanto a gente não entender isso, não vai ter respeito, não vai ter ajuda, vida daquele amor que a gente inicialmente falou. Então, falar da agressividade é uma forma. Né? A agressividade, na verdade, não é questão nem de falar, porque aí tem que citar mesmo, a gente precisa saber tudo. A agressividade é uma forma de violência danosa. Sim, sim, danosa, que é o corpo físico, ao espírito, que vai trazer depois aquela parte danosa para cumprir, porque a gente deixou aberto. É danoso para a alma e, logicamente, causa grandes, como a gente vem falando hoje, agora à noite, grandes prejuízos ao espírito, porque muitas vezes nos deixamos levar pelo descontrole, pela falta de pensar em nós e pela falta de pensar nos outros, que são nossos irmãos, né, Andréa? Que nós precisamos estender as mãos para eles, da mesma maneira que nós gostaríamos e gostamos quando alguém nos estende a mão em qualquer uma necessidade que a gente tenha. Então, é importante. Por isso que eu disse, eu me veio pedir muita orientação e veio para voltar a esse livro. Porque está numa fase que realmente a gente precisa entender, mudar, tirar essa agressividade. Porque essa agressividade só traz problemas, né? Só traz problemas. Mesmo tendo a gente, já caminhamos, sim, graças a Deus, já caminhamos, né? Já não estamos na época dos primitivos, não, nós já caminhamos alguma coisa. Porque caminhamos, mas de que forma nós estamos caminhando? Porque em tempos atuais, os seres humanos, nós seres humanos, movidos pela dor e sofrimento, durante milênios que a gente vem carregando isso,
Já reconhecemos conscientemente de que todas as formas de agressividade devem não mais existir, deve ser banido do planeta Terra. A gente precisa mandar não vibrar com nuvens de violência, né? Porque a gente tem que clamar e dizer que seja diluída essas nuvens negras de violência que pairam sobre nossas cabeças, que entram em nossas vidas como trator que esbarra para demolir. Então, nós somos testados também, então a gente não pode fraquejar de forma alguma. Precisamos, não digo recolher, guardar para dentro a agressividade, não. Precisamos tirar de dentro de cada um de nós esses vestígios. Esses vestígios. Não há dúvida de que a agressividade, falar de agressividade é um tema complexo. Eu realmente fiquei meio assim quando eu abri esse capítulo que era para falar de agressividade. Mas é complexo, mas existe, ela se manifesta por tendências que nós temos de lá do passado, da maior ignorância, e que ela tem raízes, a agressividade, em nosso inconsciente, num consciente que pode ser individual, num consciente, inconsciente coletivo das gerações atuais. Como diria, está lá que eu digo, nossa, Carl Gustav Jung. Oh, será que eu falei certo? Mas vocês entenderam. Então, isso aqui importa. Então, aí o que, que falta para a gente? Falta para a gente, segundo Jung, falta para nós, somente a luz que emana do Cristo cósmico universal. E não ver Cristo como o homem, mas ver Cristo como esse cósmico no universo. Ver de forma maior, expandindo nossa consciência para que a gente entenda o que Jesus veio trazer de mensagem e os outros profetas que o antecederam, né? Que eles os antecedeu a Jesus. Então, é muito importante. E aí a gente tem com isso o quê? Uma maneira que a gente pode encontrar condições. Nós podemos encontrar condições para formar uma nova humanidade. Eu amei esse trecho. Que diz assim: poder encontrar uma nova condição para formar uma nova humanidade. Olha que maravilha! Isso pode começar nos grupos, começar na família, nas instituições, onde quer que você vá, transmita um sorriso. É uma palavra. Se você vê uma pessoa necessitada, não importa que ele jogue pedra, a gente vai colaborar. E se eu não posso me aproximar de onde eu estiver, eu posso emanar a energia de cura para aquela criatura, de auxílio, como eu posso mandar para mim mesma. Hein, Cristina? Sejam todos bem-vindos. E essa humanidade nova, ela vai ser inspirada no amor, inspirada na bondade e no máximo que é a solidariedade humana, aquela solidariedade que vai unir povos, que vai fazer com que os seres humanos se deem as mãos e juntos busquem a cura tão sonhada para os nossos espíritos, ou seja, para a nossa alma. E terminou essa fase, nessa fase aqui que a gente estava falando agora, a evolução da humanidade, a agressividade. Então, a gente já viu que a gente evolui e a humanidade diminui, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas aí veio o item 3 que diz assim: formas de agressividade. Ó, lá vamos nós, formas de agressividade. Essa forma de agressividade que a gente vai citar agora aqui, aí eu disse assim, nossa, existe forma de agressividade? Não é que existe? Existe, eu não estou rindo porque o assunto é bobo, não. Eu estou rindo porque eu digo, meu Deus, pensar num negócio que não é bom e ainda achar que tem a forma de eu fazer aquilo ficar pior. Aí eu digo, não, mas vamos lá, vamos lá. Existem duas formas de agressividade. A que está no subconsciente de cada um de nós, né? Ou na maioria de nós, né? E da maioria de nós, eu falo das pessoas.
que é mantido ocultamente, ou seja, eu tenho dentro de mim, mas não se mostra, é ali oculto, bem escondidinho, né? Mas ele está lá, a ponto de soltar a fera a qualquer momento, porque eu estou me referindo à agressividade como aquela fera que está escondidinha, que abriu a jaula e só Deus, né, Helenita? Só Deus. Mas aí a gente vai lá. Então, disse duas formas de agressividade. A que está no subconsciente da maioria das pessoas, mantida ocultamente. E a que se manifesta pela realização dos maus atos deste mundo ostensivamente, ou seja, bem evidente, bem aparente, aquele agressivo que já é brutal daquela criatura. Ou seja, é um pouquinho mais ignorante, né? Um pouquinho mais ignorante esse agressivo. Na prática, como a gente vai conseguir ver isso aqui? Na prática, existe uma forma de agressividade que ainda se mantém oculta. E essa qual é? Oculta em cada um de nós. E a outra que se manifesta por agressões, por ações agressivas das pessoas. E essas ações agressivas, oh meu Deus, a agressividade no uso de quê? De uma palavra. Aí você está aqui com a pessoa, você vai dizer uma coisa, a pessoa te dá um grito, não quero ouvir, não quero saber, começa, né? Dá um grito que você chega, se assusta de ver aquela atitude, como aquele caso que eu já citei, mas que eu não vou citar, meu Deus, perdoe, eu não queria nem citar mais essas coisas. Mas, assim, eu fui ajudar a pessoa e a pessoa disse, eu lhe pedi alguma coisa. Eu olhei assim, as lágrimas chegam a descer, porque eu disse, meu Deus, mas ainda bem que eu já tinha orado antes para ter a tranquilidade. Tudo bem. Aí o que é que eu fiz? Me fechei em mim mesma e fui orar. Orei para aquela criatura que estava ali chorando desesperada, mas que não soube entender o que eu tinha dito. Não tem problema. Mas eu fiz a minha parte e qualquer um de nós pode fazer. Porque eu não sou melhor do que ninguém, nem estou no anjo, não, né? Eu não estou na angelitude ainda, não. Vai, ó, nem quero pensar, que não sei nem fazer os cálculos. Mas esse tipo de agressividade, a gente pode se conter. Não, eu não vou gritar com a pessoa, eu não vou responder a maneira brutal com que foi dirigido a mim. Não, não precisa disso, não precisa. A gente pode muito bem, a gente pode não revidar, perdoar, para ser perdoado, né? Mas essas criaturas que têm esse tipo de agressividade, mesmo criaturas que têm aquela aparência, ai meu Deus, tão bonzinho, tão boazinha, sai de perto, porque se tocar qualquer calor que não seja aquele que ele gosta de sentir, vai chover pedra. Aí quando alguém diz assim, dizendo assim, sou espírita, sou católico, sou protestante ou budista, quer dizer que somos bem agressivos? Não, agora faça como nossa amiga, esses rótulos, essa capa que a gente às vezes veste, muitas vezes não por vaidade, mas por se expressar dentro daquilo que você acredita. E cada um tem direito de se expressar, muito embora muitas pessoas se sintam chocadas por algumas colocações, mas isso não é nada a ver com a gente. Então, quando alguém diz isso para a gente se sente logo que nos sentimos separados de outras pessoas pelo preconceito que vem pela nacionalidade, pela religião, pela situação econômica ou social, e aí a gente manifesta inconscientemente uma outra forma oculta de agressividade. Aí pode pensar assim, um pensamento tolo, mas que às vezes vai cheio de energia negativa. Só quer ser o que não é. Não tem onde cair morto, mas olha para aí. Esses tipos de pensamentos são críticas que não vai acrescer nada em cada um de nós. Não quer nos aceitar como nós somos, né, Denise? Problema dele. Cada um dá o que tem e se mostra o que é. Então a gente tem que saber digerir, né? Para a gente não ficar engasgado. Porque se a gente fica engasgado, a gente vai se prejudicar. Isso é o quê? Isso é os nossos vestígios, né? Os resíduos, né? Daquela agressividade que um dia foi grande ou está pequenina, mas ela ainda existe e prejudica, e nos prejudica. Então, vamos lá. Está dando para entender, né? Então, vamos seguir.
Muitas vezes, isso aqui eu achei também interessante, essa parte que tem aqui. Muitas vezes a gente se comove com agressões que ocorrem aos nossos semelhantes, né? Nos alegramos intimamente quando os malfeitores, e nos alegramos intimamente quando os malfeitores barbaramente são punidos. Tem aquela punição de, me amarrou no poste e dei uma surra. Aí dentro da gente, a gente, bem que ele mereceu, né? Bem que ele mereceu. O que foi que eu fiz com esse pensamento? Que eu podia ter dito, oh meu Deus, tenha misericórdia dessas criaturas erradas. E erradas, porque como uma pessoa, anos atrás, numa instituição, eu não sei quem é, se tiver que me botar espremer na parede, eu não vou saber, porque eu não me lembro. Graças a Deus as pessoas contam e tem coisas que eu não sei, que se passar por mim, eu não vou lembrar que foi aquela pessoa que contou. E eu agradeço imensamente a Deus, agradeço imensamente. A pessoa comete um crime, aí o outro da família vai, ele matou meu irmão? Aguarde, olha, aguarde. Aí tira a vida da criatura. Agora me responda, pelo amor de Deus, onde está a diferença daquele que matou o irmão para aquele que tirou a vida do que matou? Todos dois cometeram um crime. Todos dois infringiram as leis. Não a lei dos homens só, porque, como a gente falou no início, ele pode ser até esquecido. Mas a lei divina, ao seu bate e volta. O universo comungou amor? Não, comungou aquilo que você fez. Então, olha, e se você não se perdoou e nem perdoou, aí, Nossa Senhora, é isso mesmo, não há nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Todos dois cometeram crime. Todos dois infringiram a lei, vamos dizer assim, a lei de Deus e a lei dos homens. E trouxeram o quê? Doenças da alma. Quando não perseguições espirituais, que aí só vai trazer cada vez mais dores, cada vez mais dores. E com isso a gente pede o que a Deus? Se somos igualmente agressores, se somos igualmente naquela situação, somos iguais naquela situação. Muitas pessoas têm dificuldade, sim, de afastar os ressentimentos, de afastar de si as emoções de ciúme, da inveja, de raiva, que tudo isso são formas de agressividade consigo mesmo. Quando eu pratico um ato de violência, eu estou sendo agressiva comigo, porque eu estou me prejudicando, porque aquilo não era ato, não era justo, não era sensato, não era humano, não era divino. Era animal, é um vestígio doentio que estava ainda em mim. E isso só nos prejudica, só nos prejudica. Se desejamos viver nesse plano, com tudo isso que a gente está vivendo, nesse tumulto, e a gente quer se sobressair no bom sentido, o que é que devemos fazer? Nós devemos viver buscando a paz, porque o planeta teria paz se nós, desde o início, estivéssemos vivendo paz. Nós estaríamos felizes, porque a Terra seria um plano maravilhoso e ainda é, e será até o dia em que nós entendermos isso e de pedirmos à energia criadora de tudo, todos, que nos envie anjos, espíritos proféticos, aqueles que nos digam, que nos soprem ao ouvido, não o que a gente tenha que fazer, mas o que a gente tenha de ser. Porque quando a gente faz. Só faz o mal quem é do mal, só faz o bem quem já entendeu o que é o bem, quando já se transformou, quando não quer para si as doenças da alma. Por isso que eu tenho feito capítulo, item por item, para que a gente realmente se conheça de verdade. Porque se eu tiver que retornar amanhã, eu quero dizer assim: Senhor, eu li, já sei alguma coisa. Quero levar para a minha vida futura, com a chance que, se Deus me conceder a chance, que Ele vai nos conceder a chance, né? De voltar para aqui, para até ou para outros planos,
mas de aplicar aquilo que a gente acha que já sabe. E se não sabe, vamos aprender um pouquinho mais para a gente ter a certeza de que aprendemos, né? Então, quando a gente estiver vivendo completamente na paz, teremos uma terra maravilhosa, esse planeta Terra maravilhoso, e a gente pode dispor do livre-arbítrio para escolher. E quando a gente pode dispor da escolha, de decisões, porque eu sempre digo para minha família, para todo mundo, para meus amigos e para mim mesma, a vida é feita de escolhas. Então, vamos escolher as coisas certas, vamos ver a diferença, vamos ver o que o mal traz e o que o bem traz, o que nos proporciona. E aí a gente vai tomar as decisões, vamos tomar as decisões naquilo que mais nos convém como espírito, que nos convém como espírito. Visto que o atributo que nós temos, pensamento, vontade, a inteligência, nós possuímos inteligência, somos seres inteligentes da criação. Então, por que fazer atos de ignorância, de violência? Porque a agressividade é uma forma de violência, que a gente ainda vai continuar falando, porque agora, na próxima semana, é que eu vou entrar no item 4, né? Que vai falar de como diminuir a agressividade. Olha que maravilha, como diminuir. Isso que a gente está falando hoje já é um caminho da diminuição da violência, né? Porque quando a gente opta, a gente tem que entender que nós somos seres diferenciados do reino animal. Nós evoluímos, os animais também evoluímos. Eu estou tendo cada vez mais esse entender, principalmente com um cachorrinho que a minha filha adotou. Ele é só amor. E ele tem um amor por ela que você pensa que ela criou ele desde que ele era menininho, ou picotinho assim, aquele tiquinho de animal. Mas não, olha, eu até cheguei a pensar que foi de um que ela teve, ou que eu tive, que ele veio para a família, porque ele é um doce, peraltazinho, mas ele está ensinando, está trabalhando, como dizem os psicólogos, está trabalhando a afetividade. Esse tipo de coisa trabalha a afetividade, o seu canarinho que está solto ali, que vem como o pássaro quando passa aqui na árvore, que fica bem de frente do meu terraço. Quando eu vejo aquelas borboletinhas, eu digo, ora, vieram trazer boas notícias. Quando eu vejo os pássaros, eu digo, meu Deus, muito obrigada, que coisa linda. Sinto falta de quando chegava aqui, eu estava até comentando em casa que os micozinhos não estão vindo, eu não sei o que foi que houve, mas está vindo outros e está nos mostrando, e é isso que a gente precisa, viver isso, escolher, dar chance para nós de fazermos a melhor opção para que a gente diferencie esses caminhos de brutalidade que traz agressividade, que traz guerra, que traz tudo, que traz morte, que traz isso, que traz aquilo, que eu não quero falar, já falei que esse mês eu não quero mais falar de nada de violência, a não ser que eu precise citar um ato, mas eu quero conversar, que matou, eu não quero, não quero. E assim a gente pode fazer a diferença em nosso caminhar, justamente pela aplicação correta do livre-arbítrio, pelas escolhas sadias que a gente precisa, e a gente desfrutar mesmo a plenitude dos nossos anseios positivos. E não vou ter mais doenças da alma. Vai ficar alguma coisa que a minha ignorância não permitia, mas depois que me tornei espiritualista, eu comecei a querer entender de forma mais completa. E é o que eu estou fazendo dentro do meu raciocínio, dentro da minha curta inteligência, e estou trabalhando. E tentando trabalhar aqueles que me cercam. Tentando não usar mais minha impulsividade. Aí eu já freiei, venho freando, venho segurando a língua, né? Porque é importante. Eu lembro que uma vez eu li algo, eu não sei se vou lembrar de dizer a frase certa, mas Chico Xavier colocou num dos de seus escritos, falado também, que a língua, quando fala o que não deve, ela corta mais do que uma navalha. É um canivete afiado. Então, a gente precisa não cortar a nossa língua, né? Mas a gente deixar ela sadia. A gente pensar, não somos inteligência? Então, se somos inteligência, se possuímos esse atributo do espírito como presente, a gente tem que saber usá-lo sim, usá-lo com toda
com todo o seu potencial, né? Com todo o seu potencial, para que a gente caminhe mais apressadamente, para que a gente caminhe mais apressadamente, para que a gente deite e tenha bons sonhos, para que a gente pense, raciocine e sinta na realidade quem somos, quem somos. Fechar os nossos olhos, meditar, nos dedicar 5 minutos de um dia, de 24 horas, como diz Joana de Ângeles, para fazer o evangelho lá, para eu orar. Eu quero que meu lar se encha de luz. Eu quero que o lar da minha filha, da minha mãe, dos meus filhos se encham de luz. Eu quero que os hospitais do plano espiritual e do plano material se encham de luz. E eu posso, você pode, Silvia pode, Sonimar, Janete, todos nós podemos colocar um pouco de luz em todos os espaços, pelo meu pensamento, que é uma energia que vai ao alcance. Estou pensando em Maria, oh meu Deus, Maria está tão longe, mas não está longe, está aqui. E eu vibrei por ela, vibrando por pessoas, não quero citar, que está complicado no hospital, mas quero emanar a luz. Já fiz minha prece, quero continuar fazendo e pedindo a Deus o que eu pedi para o meu irmão. Senhor, está em tuas mãos, porque vós sabeis, eu não, o que é melhor para aquele espírito. O que foi a tarefa daquele espírito? Eu amo, eu sinto, eu sofro, mas eu entendo. E o sofrimento vai, hoje em dia fica como um espírito disse a mim há muitos anos atrás, quando eu perdi meu primeiro filho, que um dia ia ser só a lembrança e a saudade. E a saudade não traz dor, a saudade traz alegria. A gente sorri, e mesmo que lágrimas rolem pela face de saudade, mas não é aquela saudade de desespero. Mas quando eu penso nos meus entes queridos que retornaram, eu sinto o próximo de mim. E eu acho que qualquer um de nós pode sentir o próximo, desde que a gente acredite. E é esse acreditar, é esse pedir, é esse doar que a gente aproveita, né? A gente tira o melhor, a gente recebe o melhor. E o melhor hoje é a cura para os tratamentos espirituais e para as cirurgias espirituais. É a cura para aquela invigilância que às vezes somos acometidos. É a cura nesse instante em que a gente se conecta com o universo, com esse Cristo do universo, que a gente se sente mais próximo de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, que nos ensinou a paz, que nos ensinou a amar, que Maria de Nazaré trouxe para nós esse exemplo lindo e maravilhoso da paciência, da coragem, da resignação. Porque a revolta não traz alegria nem sorriso, traz dor. Traz dores atrozes que a gente se perde, se machuca, se martiriza e se fere quando a gente precisa da cura. E a cura, a gente, pelo potencial que possuímos em cada um de nós, Jesus já disse que podia nos curar. E a gente só pede a Ele que cure cada um de nós, aonde dói, para que a gente saiba que Ele está conosco, nos auxiliando na cura, e que eu posso te curar e que você pode me curar. E com isso, Jesus amado, te agradeço. Te agradeço pela oportunidade de trabalhar, te agradeço por tudo que eu tenho, te agradeço pelas lágrimas, pelo que eu não tenho, porque poderia ser a minha queda em espírito. Te agradeço pelas minhas lágrimas, pelo meu sorriso e tudo, que tudo, Senhor, possa realmente ser gratidão na minha vida e na vida de todos que, como eu, já comungam do mesmo ideal de querer a paz, de querer a luz e a evolução para nossos espíritos. Muita paz e muita luz para todos nós, hoje e sempre. Gente, muito obrigada pela companhia.
É, Veranice, não é fácil, mas a gente passa, porque a gente sabe que cedo ou tarde isso vai bater sempre a nossa porta. Estamos aqui com o familiar também, na porta, mas Deus é quem sabe. Então, vamos agradecer, não é? Muito obrigada, Veronice, muito obrigado, Êmia, Flávia, Janete. Adriano, muito obrigada, meu querido amigo, por esta oportunidade maravilhosa que você tem me concedido, né? Porque eu sei que Deus já sabe do meu agradecimento para ele. Maria Lúcia, Maria Aparecida, Maria Rosane, todos vindo, todos vocês, muito obrigada, Margarete, Abner, todos. Falei assim, todos, se eu esqueci de citar alguém, ou não deu para citar, mas agradeço a todos vocês, Paula, todos vocês, Simone. Muito obrigada, Lourenço, querido, por tudo. Muito obrigada a todos vocês, né? E a gente, na próxima semana, estaremos juntos, porque Deus vai querer que nós estejamos, certo? Elis, todos vocês, muito obrigada. Muita paz, muita luz. E vamos lá, que 5 minutos já se passaram, e vamos nos entregarmos através do nosso pensamento, vibrando pela cura dos tratamentos e das cirurgias espirituais. E vibrando por nós, por nossos familiares, por aqueles que retornaram, por aqueles que estão prestes a retornar. Tá? Falta só fechar os olhos. Gina, muito obrigada. Já se uni todos vocês, Denise. Muito obrigada, muito obrigada. E até a próxima semana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Tchau.